É normal que quando você estiver buscando família, você se depare com diversas famílias diferentes, com diversas configurações de famílias diferentes e diversas rotinas diferentes. E é muito importante, enquanto você estiver trocando mensagens com essa família, você entender como funciona a rotina dessa família, né? O que eles fazem, como é a vida deles. Se você, por exemplo, se deparar com um pai solteiro, existe inclusive, né, o filtro que você pode selecionar se você quer ou não aceitar famílias com pai ou mãe solteira, porque é óbvio que tem uma mão a menos ali dentro de casa para cuidar. A gente sabe, né, no final das contas, que às vezes, mesmo tendo duas mãos, né, no caso, quatro mãos no caso, mãe e o pai, às vezes a gente vai sentir que um é menos presente. É normal que isso aconteça, mas quando realmente fisicamente um é menos presente, significa que muito possivelmente você terá que talvez trabalhar mais horas, né? De repente a mãe é, sei lá, plantonista de médico. E aí a criança vai ficar lá de madrugada sem a mãe e você é a pessoa responsável. Então você tem que imaginar esses diversos cenários diferentes que vão acontecer dentro dessa rotina e dessa possibilidade dessa família, né? Dentro dessa configuração. Se a mãe trabalha, né, tipo, é médica, por exemplo, vai ter um plantão, e aí? Ela concilia o plantão com os dias que a criança tá na casa do pai? Ou ela vai contar que a au pair fique lá trabalhando a noite toda caso a criança acorde? Então é muito importante você entender o que é, porque tudo o que né, tudo que a família vive ali, a rotina da família, a configuração da família, vai refletir diretamente no seu trabalho. Então, entender se for, sei lá, guarda compartilhada, por exemplo, e aí saber se os dias que as crianças estão no pai, você tem que ir também pro pai para trabalhar, ou como é que vai acontecer essa rotina. Então, tudo isso tem que ser muito bem falado, explicado. E aí tem um fenômeno que eu não indicaria, né, para você fazer, que é o fenômeno dos pais que trabalham em casa. Cara, por conta da pandemia, muitas famílias francesas liberaram, né, o uso de fazer home office com frequência, né, famílias, no caso, que trabalhem com um escritório, com alguma coisa que elas possam fazer home office. Então, foi muito comum, foi um fenômeno que aconteceu em todas as au pairs, de trabalhar com os pais que enquanto eles trabalham em casa. E acho que para mim, assim, foi uma adaptação horrível, assim, foi os piores meses que eu passei aqui foi esses meses com os pais trabalhando em casa, porque diversos fenômenos acontecem. Um deles, que é o mais propício, é que as crianças agem de maneira diferente, as crianças têm um comportamento diferente. Isso não é questão de manha, nada disso, realmente é explicado pela psicologia. Vou deixar nos arquivos aqui, né, nos links disponíveis dessa aula, um artigo para vocês lerem de uma psicoterapeuta brasileira, que ela explica esse fenômeno de por que as crianças, na presença dos pais, podem ficar mais chatinhos, manhosos, chorandinho e tal. É um fenômeno bem comum da psicologia infantil. E o problema é que isso reflete diretamente em você, porque você tá ali sendo a pessoa responsável pela criança. Então, contando o que aconteceu, o que acontece geralmente é que a criança fica mais dependendo, assim, dos pais. Por exemplo, o que aconteceu comigo é que quando a criança tá só comigo, a gente tem uma ótima relação, a criança me respeita, eu respeito a criança, e é isso. E aí, nos momentos que os pais estavam em casa, a criança começou a não me ouvir muito, não me respeitar muito, ficar chorando por qualquer coisa, ou achando que eu vou fazer o que ele quiser porque os pais estão ali. Tipo, eu posso comer chocolate antes de almoçar? Não. Ah, então vou chorar e vou chamar meu pai. Então, tipo, aconteceu muito esse fenômeno, e aí, por conta de que os pais estão trabalhando, você fica nessa saia justa de a criança não pode chorar, porque os pais estão ali trabalhando e a criança vai querer ir lá incomodar os pais. E ao mesmo tempo você não pode, né, fazer tudo que a criança quer. Tá bom, então come o chocolate antes de almoçar, porque aí depois você é que arca com as consequências, né, do pai falar por que que você permitiu que a criança comesse chocolate. Então, assim, também depende muito de como os pais gerenciam essa situação, né? No caso dos meus chefes, eles ficam se sentindo culpados de trabalhar muito. Então, tipo, eles não gostam de dizer pra criança que ela não pode ir lá incomodar enquanto eles estão trabalhando. Mas isso cria um efeito na criança de que ela sente que ela pode ir lá no momento que ela estiver triste e tal, pra falar com ele, pedir um abraço e tal. E, cara, é muito complicado, porque você evita que a criança vá lá pra incomodar enquanto ele está trabalhando, às vezes em reunião, tipo, várias pessoas no Skype, aí a criança entra, tipo aquele meme
Não sei se vocês viram. A criança entra, a babá aparece atrás arrastando a criança, assim. Tipo isso. Então, tipo, foi muito difícil mesmo tentar gerenciar essa situação com 3 crianças dentro de casa para que elas não fizessem barulho e para que elas não tivessem nenhum momento de briga ou tristeza que elas pudessem incomodar os pais. Não só em relação a mim, mas entre elas, né? Aí arrumou uma briga porque estão disputando o mesmo brinquedo. Eu tenho que achar uma solução muito rápido para que nenhuma delas chore ao ponto de ir lá incomodar os pais, ou que os pais escutem a criança chorando e venham ver, tipo, por que essa babá é incompetente. Então, assim, meus chefes, eles entendem, assim, a gente teve essas conversas, eles sabem que as crianças, né, brigam mesmo e isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, você fica muito estressada tentando gerenciar essa situação, que além de gerenciar as crianças, tem que gerenciar os pais. E aí outras coisas, né? Tipo, a questão do barulho. A criança não pode brincar dentro de casa sem fazer barulho. Então vai se arrumar de manhã, tá um escovando o dente, outro tomando café, outro buscando a calça limpa, que não sabe onde tá, não sei o que lá. Então tudo isso ali gera um barulho de manhã que eu ficava tentando evitar, porque os pais estavam trabalhando em casa. Então acho que a situação é muito estressante quando os pais trabalham em casa, as crianças não respeitam muito, porque tem os pais e sabem que a figura de autoridade sempre vai ser os pais, né? Você não vai nunca ser uma figura de autoridade maior do que os pais. Então, eu me sentia uma figura de autoridade no momento em que não tem os pais, porque aí, se acontece alguma coisa, eu sou a pessoa ali responsável. Se alguém se machuca, eu sou a pessoa ali responsável, que vai fazer um curativo e tal. No momento em que tem um dos pais, eu deixo de ser a figura, né, de autoridade ali. E aí, se machucou, quer fazer um curativo, vai imediatamente chamar a mãe, porque é mais seguro, é mais confortável, a mamãe e tal. Então, resolvi trazer esse vídeo aqui porque, sinceramente, se eu tivesse chego na adaptação que eu tava, que foi, querendo ou não, uma adaptação um pouco difícil sem falar o francês, e aí no início era bastante mímica, e às vezes o menino de 2 anos, ele acabava chorando porque ele não conseguia que eu entendesse ele. Então, imagina eu fazer essa adaptação com os pais em casa. Então, a cada errinho, a cada coisinha, tipo, não tô entendendo o que você tá falando, eu vou chamar minha mãe. Então, muito difícil, eu não teria conseguido ficar 6 meses no intercâmbio se eu tivesse tido uma adaptação com os pais trabalhando em casa. Isso, eu ainda falo isso porque a minha chefe, quando eu cheguei, ela ficou 1 mês em casa ainda porque ela estava de licença maternidade. Mas ela não estava trabalhando, ela estava ali comigo, dividindo o mesmo espaço, tipo, na sala, me ensinando como tratar tal criança, como fazer tal coisa, como fazer o lanchinho deles. Então, tipo, foi um momento em que ela estava ali em casa, as crianças não me respeitavam muito, as crianças, né, nem me conheciam direito. Sempre que as crianças queriam alguma coisa, pediam direto pra mãe, tipo, quero um lanchinho, vou pedir pra minha mãe, quero um copo de água, vou pedir pra minha mãe. Não estavam acostumadas a pedir pra mim, então eu me senti um pouco inútil e já me senti um pouco mal de estar ali, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Essa família nem precisa de mim. Mas depois eu entendi, quando ela foi trabalhar, que eu seria responsável pra criança, e a criança também conseguiu entender que não tem mais a mãe e o pai, tem uma pessoa aqui que vai ajudar, que é a babá e tal. Então, acho que também depende muito da idade das crianças, né? Se forem crianças maiores que já sabem que não podem ir lá chorar pros pais, né? Tipo, sei lá, a partir de, 8 anos. Acho que já seria um pouco menos arriscado de você passar por esse processo, mas de qualquer forma você vai passar pelo negócio da criança achar que você não tem nenhuma autoridade, uma vez que tem o pai ou a mãe em casa. Então, se você puder evitar famílias que fazem home office todos os dias, tipo, que trabalham em casa, porque tem, né, essas configurações, tem a própria empresa, enfim, o escritório é em casa, porque sempre vai ter um dia ou outro que vai ter um home office envolvido, porque hoje em dia tá assim, tá normalizado na França o home office. Então, sempre vai ter um dia ou outro que vai ter, mesmo no início a gente tinha também, tipo, toda sexta ela fazia home office, então, tipo, já tinha essa configuração que foi aí que eu entendi que eram os dias mais difíceis, porque realmente eram os dias que as crianças não respeitavam nada que eu falasse, e qualquer coisinha que tivesse, iam correndo chamar a mãe. Então, realmente, eu ficava muito mais estressada nesses dias, eu sentia uma carga pesada muito maior do que nos outros dias que eu estava ali sendo 100% responsável pela criança, mas pelo menos ela me ouvia, me respeitava. Se eu pedisse pra ela, sei lá, né, vai escovar o dente então e tal, e ela iria escovar o dente. Então, acho que tem mais chance de você não conseguir se adaptar quando acontece dessa forma de os pais estarem em casa o tempo todo. Mas, de qualquer forma, eu resolvi trazer esse vídeo pra falar que depende muito de como é a rotina dessa família,
para que você saiba como vai ser a sua rotina, porque a sua rotina ela vai ser 100% conectada, né, com a rotina dessa família. Se trabalha em casa, se não trabalha, se é separado, divorciado, se trabalha 6 meses do ano na França, 6 meses na Espanha, já aconteceu isso também com o au pair. Então, entender qual é a rotina realmente antes de sair do Brasil, né? Não deixar ela perguntar isso quando chega aqui, porque aí não tem mais como você fugir, né? Então, vai falar, não, você vai acordar toda noite porque eu tô de plantão, então você vai trabalhar à noite, vai ser uma babá noturna. E aí, se você não quer, tipo, já chegou aqui, como que você resolve essa situação? Então, é bem importante conversar sobre todos os pontos. Não tenham medo de conversar. É claro, não vai enviar aqui eu tô te enviando aqui um questionário com 60 perguntas, aí você responde e me envia de volta. Não, né? Mas tenha um diálogo, assim, né? Faz umas perguntas, anota, deixa ela fazer umas perguntas, sabe? Uma troca mesmo, pra ela saber sobre você e você saber sobre ela. No caso da mãe, né? Então, enfim, é isso.